Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Querido amigo ouvinte, que alegria retornar aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro e vamos estudando aqui esta obra tão importante para todos nós que desejamos adquirir o conhecimento doutrinário, porque ele faz toda a diferença em nossa existência. Eu diria não só na existência física, mas na nossa continuidade no pós-vida, né, chamado pós-vida. Em realidade, nós não vamos nunca deixarmos de viver, porque fomos criados por Deus para viver para a eternidade, ou pela eternidade. E o estudo aqui de hoje, do livro Obras Póstumas, dando continuidade aqui às semanas anteriores, falando a respeito da biografia de Allan Kardec, aquele momento onde oficialmente, reconheceu-se publicamente a desencarnação de Allan Kardec, ali no ano de 1869. O livro Obras Póstumas, ele traz muitos dos artigos e estudos que Allan Kardec realizou durante todo o seu processo de investigação do mundo invisível, fazendo aí as comparações e estruturando a ciência espírita e tudo mais que veio a partir daí. É uma obra que reúne muitos desses artigos e trabalhos que não publicados por Allan Kardec. O Sr. Lemarie, com a sua esposa, a Dulce Gabi, eles publicaram a obra ali pelo ano de 1891. Então vamos dar aqui continuidade ao estudo que começamos na semana passada, esse parágrafo aqui que fala da questão da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação. Só para retomarmos aqui e pegar o fio da meada, diz o seguinte o texto: conservara-se todavia em estado de hipótese e de sistema, ou seja, o quê? A reencarnação ou pluralidade das existências, enquanto o Espiritismo lhe demonstra a realidade e prova que nesse princípio reside um dos atributos essenciais da humanidade. Porque até então, querido amigo ouvinte, a reencarnação não constituía uma espécie de lei, uma compreensão de que a reencarnação era uma lei, e sim uma hipótese. Então existiam muitas escolas que adotavam a crença na reencarnação desde a mais alta antiguidade, como existe até hoje, ainda muitas escolas que negam a existência da reencarnação. Mas Kardec foi investigar mais a fundo essa questão, utilizando-se da ciência espírita, aqueles fenômenos que aconteciam à época em que ele estava encarnado, que na verdade fizeram parte de toda a história da humanidade. Mas naquele momento especificamente, um momento muito importante onde a eclosão e desenvolvimento das ciências em todos os sentidos veio facilitar a verificação e a confirmação de muitas das coisas que antes eram apenas hipóteses. Daí a afirmação aqui nesse texto da biografia de Kardec, o trabalho que Kardec realizou durante todo o processo do desenvolvimento doutrinário. Então, voltando aqui, enquanto o Espiritismo lhe demonstra a realidade e prova que esse princípio reside, ou melhor, nele reside um dos atributos essenciais da humanidade. Dele promana a explicação de todas as aparentes anomalias da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais, facultando ao homem saber de onde vem, para onde vai, para que fim se acha na terra e por que aí sofre. Então, através da compreensão da lei da reencarnação, entendendo como uma lei de verdade, como parte da vida, assim como todos os fenômenos que ocorrem mediante as leis naturais, a reencarnação também é uma lei natural. Então a gente desencarna, ou seja, antes passa pela existência, chega um momento da nossa desencarnação,
vamos passar um tempo no chamado plano espiritual e vamos retornar a essa vida aqui, porque isso tem uma necessidade. Enquanto houver necessidade de reencarnarmos em mundos como esse e outros que virão, assim o será. O objetivo é desenvolvermos as nossas capacidades. Gostamos sempre de lembrar que nós somos filhos de Deus, ou seja, como diz Paulo de Tarso também, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Não do Cristo Jesus necessariamente, porque Jesus já é um espírito puro, ou seja, um Cristo. Mas herdeiros e co-herdeiros do Cristo que existe dentro de cada um de nós, porque todos vamos alcançar a estatura de um Jesus de Nazaré. Por incrível que pareça, nós vamos, desde a criatura mais perversa àquela que já desenvolveu bastante das suas aptidões morais e intelectuais. Todos, sem distinção, vamos alcançar essa evolução. Jesus mesmo disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Então, é importante a gente ater-se a essas afirmações de Jesus, que as coisas vão ficando mais claras com o auxílio da doutrina espírita, para que tudo realmente fique bem esclarecido, para que através dessa compreensão a gente possa construir uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais útil em todos os sentidos. E aqui, continuando um pouco mais do texto, as ideias inatas se explicam pelos conhecimentos adquiridos nas vidas anteriores. A marcha dos povos e da humanidade pela ação dos homens dos tempos idos e que revivem depois de terem progredido. As simpatias e antipatias pela natureza das relações anteriores. Essas relações que religam a grande família humana de todas as épocas dão por base aos grandes princípios de fraternidade, de igualdade, de liberdade, de solidariedade universal, as próprias leis da natureza, e não mais uma simples teoria, porque realmente é uma lei da natureza. E a reencarnação, ou seja, também chamada pluralidade das existências, ela explica todas essas anomalias e diferenças que existem na vida das pessoas. Então a gente entende por que a gente nasce pobre, por que a gente nasce rico. A gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo que tanto a riqueza como a pobreza são provas. A riqueza seria a prova da abnegação, ou seja, do desprendimento e da caridade. E a pobreza a prova da paciência e da resignação. A gente passa pelas circunstâncias diferentes para perceber como nós agimos diante dela. Assim com todas as outras questões. Então, quando um espírito atinge um certo grau de evolução, se torna mais maduro, desenvolve habilidades intelectuais e afetivas, lógico que esse espírito ele vai, na existência corporal, manifestar essa conquista. Então, vai ser uma pessoa mais inclinada ao bem, inclinada a construir, através da sua inteligência adquirida, coisas que vão favorecer não só a si própria, mas também a outras pessoas. E assim por diante, querido amigo ouvinte. Agora, aqueles que têm dificuldades, que se comportam mal, que prejudicam, que matam, que fazem coisas horríveis, eles vão também alcançar uma estatura maior. Eles vão compreender com a própria experiência, ou seja, com a reencarnação, com a convivência com as circunstâncias, vão aprender a amar pessoas e a partir do amor que eles sentem por algumas pessoas, pouco a pouco vão aprender a amar cada vez mais. E isso só a reencarnação confere para todos nós, ou seja, para o ser humano, essa possibilidade. Quando a gente pensa na vida sem a reencarnação como uma lei, como algo que realmente acontece, ficaria muito difícil imaginar a transformação do indivíduo e a transformação de toda a humanidade. E aqui muitas coisas poderíamos tecer, mas vamos dar voz aqui aos textos que são onde a gente tira essas relações e ajuda a gente a caminhar na construção de uma melhor compreensão de todas essas coisas. A gente vê aqui que essas relações, repetindo o texto, elas religam a grande família humana todas as épocas. Lógico, porque os espíritos que vivem hoje viveram no passado. Então, a história que está lá atrás, ela tem a ver com a gente. Não é só uma história vivida por um ancestral nosso,
ou pelo uma pessoa de um outro país lá atrás. Não. Nós estivemos lá. Em todas as épocas da humanidade nós estivemos, ou melhor, estamos nesse processo evolutivo. Ora encarnados, ora desencarnados. E quando a gente fala de ora encarnados, é no processo da reencarnação, porque já estivemos encarnados antes, muitas vezes antes, e vamos estar ainda encarnados ou reencarnados muitas e muitas vezes depois deste momento de agora. E assim é que a gente vai construindo as nossas possibilidades, ampliando essas possibilidades para tornar uma vida cada vez melhor. É só a gente olhar o entorno da vida, né? A gente vai perceber no campo de comparação que a vida hoje é muito melhor do que foi no passado. Alguns vão dizer, em termos de tecnologia, das possibilidades materiais, sim, mas o ser humano é muito perverso ainda. Aí nós vamos dizer, sim, muitos seres humanos ainda são muito perversos, mas muito menos do que já fomos no passado. Hoje em dia as pessoas se preocupam com equilíbrio, com respeito, lutam por liberdade, lutam pelo bem-estar, desejam coisas boas não somente para si próprias. E isso também é evolução. Isso me faz lembrar uma questão do Livro dos Espíritos, de 784, em que Kardec provoca essa pergunta, porque justamente existia esse pensamento desde a sua época, talvez muito antes disso, de que não há propriamente uma evolução em andamento. Então, nessa pergunta, 784, Kardec questiona a respeito da evolução humana no sentido do melhoramento da vida do homem, ou melhor, do homem, né, se melhorando na vida. E Kardec chega a ponderar dizendo assim, olha, que do ponto de vista do desenvolvimento técnico, né, o homem avança, mas do ponto de vista moral dá a impressão que ele está aos recuos, ou seja, está recuando, voltando, né? Aí os espíritos respondem o seguinte, porque Kardec era muito inteligente, querido amigo ouvinte, então ele provocava essas perguntas porque ele sabia que as pessoas tinham esses questionamentos. E ele faz parte da humanidade também, então ele entendia a importância de tratar de questões como essa. Então, a resposta dos espíritos foi mais ou menos a seguinte, que a memória me permite nesse instante. Enganas-te, observa bem o conjunto e verás que a humanidade, ou seja, o homem, melhorou. E assim por diante. É uma resposta que ela é maior, bem maior, mas esse trechinho já dá para a gente a noção do tom de que os espíritos tratam a questão. Quando a gente olha realmente com atenção e fazendo uma comparação do passado com o presente, fica muito difícil a gente não admitir que o mundo não melhorou. É claro que essa melhora ela é lenta, mas ela é muito significativa. E a gente não tem como voltar atrás, recuar. Cada vez que a gente engendra pelo caminho do bem, a gente não consegue voltar mais para o caminho do mal. Vamos cometer falhas? Vamos sim. Mas vamos continuar sempre caminhando para frente. Em alguns momentos vamos estacionar, vamos ficar ali mais ou menos parados, né? Mas nunca voltar em termos de conquista evolutiva. E assim isso traz para a gente, quando nós observamos isso, traz mais esperança, mais força. Ao contrário de que muitos pensam, a humanidade está melhor do que já foi, sim. Basta a gente olhar com atenção e refletir muito nessa questão que citei há pouco aqui, de número 784 de O Livro dos Espíritos. Então, realmente, as relações que religam a grande família, voltando ao texto, humana, de todas as épocas, dão por base aos grandes princípios de fraternidade, de igualdade, de liberdade e de solidariedade universal, as próprias leis da natureza, e não mais uma simples teoria. Em vez do postulado fora da igreja não há salvação, que alimenta a separação e a animosidade entre as diferentes seitas religiosas e que há feito correr tanto sangue, o Espiritismo tem como divisa: fora da caridade não há salvação. Isto é, a igualdade entre os homens perante Deus,
a tolerância, a liberdade, a consciência e a benevolência mútua. Esse é um ponto muito interessante, para muitos um ponto polêmico, mas é a bandeira que o Espiritismo levanta bem alto. Assim como aquele texto de O Livro dos Médiuns, né, que o Espiritismo se declara, ou seja, através da pessoa de Allan Kardec, se declara cristão. O Espiritismo é cristianismo. Nesse mesmo sentido, a outra bandeira que o Espiritismo levanta é: fora da caridade não há salvação, e não fora da igreja, porque fora da igreja se torna uma coisa muito pessoal ou de grupos, e que acaba você achando que a sua é sempre melhor do que o do outro, e o outro pensa a mesma coisa e assim por diante. Então isso cria uma separação. Cada um vai estar aonde quer ou deseja estar ou pode estar, em termos de relação, de conhecimento. Estamos, como falamos aqui o tempo todo, num processo evolutivo, utilizando-se da lei da reencarnação para isso. Então cada um tem o seu momento de desenvolvimento e vai escolher na encarnação o grupo que ele vai se afeiçoar e se aproximar, em termos da busca, das relações e das orientações. E nesse sentido aqui, que a bandeira fora da igreja não há salvação, vão ser grupos específicos. Agora, quando o Espiritismo levanta a bandeira fora da caridade não há salvação, aí a gente enxerga realmente uma mudança de paradigma, dessa estrutura que estabelece as possíveis diferenças, e uma nova forma de lidar com as diferenças entre as pessoas. Porque quando alguém está passando uma necessidade, não importa se quem vai ajudar pertence a um grupo A, ao grupo B ou ao grupo C e assim por diante. Todos juntos podem ajudar. Essa que é a grande questão. Por isso que a bandeira que é levantada é sempre a da caridade nesse sentido. Em vez da fé cega, continua o texto, que anula a liberdade de pensar, o Espiritismo diz: não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A fé, uma base se faz necessária, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se tem para crer. Isso também é fundamental, querido amigo, porque a gente vai penetrando mais nos escaninhos da nossa própria consciência e vai percebendo e aprendendo a compreender melhor essa relação de fidelidade a alguma coisa. Aí essa frase de Kardec, que consta também no Evangelho segundo o Espiritismo, é fundamental para isso. Ou seja, não há fé inabalável senão aquela que pode encarar face a face, ou seja, frente a frente, a razão em todas as épocas da humanidade. É preciso estabelecer um senso, uma compreensão e ter muita coragem para isso. Então a gente precisa colocar as nossas crenças comuns diante dessa circunstância, para que aquilo realmente deixe de ser uma pura crença e se torne um princípio onde a gente vai realmente desposá-lo com profundidade e segui-lo. Eu lembro de uma frase muito bonita no fim da vida de Paulo de Tarso, em que ele diz assim: eu combati o bom combate, encerrei a carreira, não perdi a fé. Ou seja, ele foi fiel àqueles princípios que ele desposou, porque ele compreendia a profundidade e a veracidade daquilo. A gente pode dizer, mas então nesse sentido todas as outras pessoas dos grupos diferentes de crença, nas suas religiões, mesmo a religião cristã, nas suas várias denominações, todas elas então estão certas, estão sim, que elas sejam fiéis àqueles princípios que elas desposaram, mas que elas possam verificar se esses princípios realmente correspondem àquilo que elas entendem ser verdadeiro. E esse é o diferencial da doutrina espírita, e nesse campo onde você coloca realmente ou começa a questionar se aquilo faz sentido.
se realmente o trabalho realizado, as pesquisas realizadas, elas podem ser confirmadas por todos. E o trabalho que Kardec realizou, ele propõe exatamente isso. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que mergulhar profundamente nessas águas, ou seja, no sentido da pesquisa e da busca da verdade, ela pode confirmar se isso que foi feito realmente faz sentido, se corresponde, se é coerente, se pelo menos a hipótese lógica que muitas vezes Kardec propõe, elas fazem sentido. E aí Kardec diz em algum momento que o Espiritismo, se alguma coisa for provada, que o Espiritismo tenha dito que esteja errado, neste ponto o Espiritismo irá se modificar. E aí a gente percebe mais do que nunca que o Espiritismo é uma doutrina progressista. Ela está aberta à mudança, mas desde que seja uma lei comprovada. Não é pela opinião de A, B ou C. Aí não. Então, a gente percebe que a doutrina está bem preparada para lidar com as mudanças da atualidade e aquilo que virá ainda em relação ao futuro. E aí a gente vai reconhecendo aos poucos e confirmando se realmente o Espiritismo é uma verdade. Então é um legado importante, grave pra caramba, porque dá trabalho, realmente dá. A gente vai ter que lidar sempre com essas questões, porque uma comunicação, um texto, seja ele elaborado por uma pessoa encarnada, seja ele trazido pelas vias da mediunidade, ele não pode ser aceito como uma verdade simplesmente porque veio de alguém que seja inteligente ou que venha de um espírito que aparenta ser inteligente ou bondoso. De jeito nenhum. Não é isso que a doutrina espírita ensina para a gente. É preciso que passe, por esse crivo e estabelecer-se como uma hipótese lógica, como uma verdade que possa ser realmente comprovada, uma coerência. Kardec fazia isso, esse controle universal, como está lá no início também do Evangelho Espiritismo, sendo explicado como é que funcionava esse processo utilizado por Kardec. Continuando aqui, mais um pouquinho só. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é para este século. É precisamente ao dogma da fé cega que se deve o ser hoje tão grande o número de incrédulos, porque ela quer impor-se e exige a abolição de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Esse texto está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como já citei, onde Kardec fala mais especificamente sobre essa questão e é trazido aqui na biografia porque faz parte de todo o contexto do trabalho do codificador durante a sua vida, que se inicia com Allan Kardec. Ali nasce o pseudônimo Allan Kardec pela necessidade, e então todo esse período que Kardec trabalha no contexto doutrinário está vinculado a esses princípios. Por isso que ele é trazido aqui nessa biografia, que é importante termos isso em nossa consciência para entendermos todo o processo do trabalho do codificador, o chamado Allan Kardec. Mas nós estamos chegando já ao fim do nosso estudo de hoje, do programa Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas. Eu me chamo Henrique Parente. Como disse no início, é sempre uma alegria podermos refletir sobre coisas que consideramos importantes para a nossa existência, até porque se não considerássemos importantes, nós não estaríamos ouvindo, lendo, buscando conhecimento nesse sentido. Então, se desejamos encontrar um mundo melhor, é preciso trabalhar por um mundo melhor. Não é uma questão que vai vir a acontecer por um decreto. O homem precisa trabalhar e construir essa vida melhor, compreendendo-a e dividindo com todos e principalmente aqueles que têm mais dificuldades. Vamos ficando por aqui. Muita paz a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós tecemos comentários a respeito do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, e no programa anterior nós procuramos esclarecer a todos a respeito da explicação, da interpretação que Allan Kardec dá a essa máxima de Jesus: sede perfeitos, quão perfeito é o vosso Pai Celestial. Eu acredito que nós já estamos bem esclarecidos a respeito disso. Agora, Kardec, nesse item terceiro aqui, cujo título é O Homem de Bem, ele vai nos mostrar as características do homem de bem. E quem é o homem de bem? É o homem que pratica a caridade. Porque se nos primeiros itens ele tentou explicar o que Jesus quer de nós, como devemos agir, e nos demonstrou que a prática da caridade é a maneira pela qual nós temos de atingir a tal perfeição relativa, isso no grosso modo, isso falando de forma geral, forma genérica. Agora ele vai nos botar dentro dos detalhes, do dia a dia, do feijão com arroz, de como devemos agir para sermos considerados a pessoa caridosa que ama o inimigo, que ora por aquele que nos odeiam, né, que está buscando atingir a perfeição. E nós tentamos ser isso no geral. Agora, no dia a dia, como é que eu tenho que agir? Ele vai dizer aqui, mas nos dá o exemplo do homem de bem. O homem de bem é quem cumpre isso que ele está dizendo aqui. Então ele vai nos dizer o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem nenhuma queixa dele, enfim, ele fez a outro em tudo que gostaria que ele fizesse. Então isso aqui é o paradigma do homem de bem. O homem de bem analisa a sua consciência, passa limpo a sua consciência e vê o que ele fez ou deixou de fazer que demonstrasse ou não se ele realmente está praticando a caridade ou não está praticando a caridade. Se ele realmente não vir em nenhum dos seus atos ou pensamentos nenhuma atitude que seja contrária à caridade, então ele pode se considerar que está no caminho de se tornar um homem de bem. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria. O homem de bem tem fé em Deus e na bondade de Deus, na justiça de Deus, na sabedoria de Deus. Sabe que nada acontece sem a permissão de Deus e se submete à sua vontade em todas as coisas. Então, o homem de bem tem que ter consciência de que Deus está acima de tudo e de todos. Que nada acontece sem a permissão de Deus. Tem que ser humilde para com Deus, como nos propõe o Buda. Que nós temos que ser humildes para com Deus, reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus. Então, se nós formos assim, nós já estamos no caminho de nos tornar homens de bem. Esta fé em Deus é o primeiro passo. O homem de bem também tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos temporais. Porque o homem de bem que tem certeza da vida eterna,
Ele tem fé nessa vida eterna, tem fé na vida futura. Então, ele coloca os bens do espírito, que quem vai viver essa vida futura é o espírito, não é este corpo aqui. Este corpo vai acabar breve. E o espírito continua na vida futura, na vida eterna, e vai adquirir outros corpos e vai para frente. Então, ele diz assim, o homem que tem fé no futuro, ele está mais preocupado, ele coloca a sua razão nos bens espirituais, de forma a ficarem acima dos bens temporais, os bens que satisfazem a este corpo. Por isso é que ele tem fé no futuro. Ele prefere entre uma ação que vai lhe trazer um futuro melhor e uma ação que vai lhe resolver só um problema momentâneo, temporal, mas que pode complicar o futuro, ele prefere a ação que vai melhorar o futuro, porque ele está sabendo disso. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então este homem sabe que nesta vida atual, com este corpo atual, ele está passando por vicissitudes, dificuldades, situações complicadas. E que todas essas dores eventuais, decepções, são provas ou expiações pelas quais tem que passar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Isso é muito importante, nós temos que ser justos, independentemente daquilo que vai nos beneficiar ou não. É complicado. De repente, se eu for justo com a situação, justo com os outros, justo comigo, eu vou ter que aceitar algumas coisas que meus interesses materiais não aceitariam, não gostariam, não querem. Isso é difícil para nós abrir mão de certas prerrogativas que nós temos, sejam materiais, sejam emocionais, sejam sentimentais, seja do que for, quando a razão e a justiça nos dizem que temos que agir desta forma. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros, antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta, que calcula os proventos e as perdas de toda a ação generosa. É uma coisa matemática, gente. Se nós conseguirmos obter satisfação maior nos benefícios que nós fazemos, no bem que nós praticamos, como diz aqui, nos benefícios que nós espalhamos, nos serviços que nós prestamos aos outros, nós sentimos mais satisfação em fazer os outros felizes, nas lágrimas que porventura nós enxuguemos, na consolação que nós prodigalizemos aos aflitos. Se nós sentirmos mais satisfação nisso do que nas coisas que eu faço para mim, eu já estou no caminho de me tornar um homem de bem. Porque, olha, irmão, vocês podem verem com vocês mesmos, pontualmente, eventualmente, quando vocês praticam alguma coisa dessas aqui, se vocês não sentem naquele momento uma satisfação enorme, maior do que se tivesse você recebendo aquilo. Você sente aquela satisfação de fazer o bem a outra pessoa. O primeiro impulso deste homem de bem é pensar nos outros. Depois ele pensa em si. É como a mãe na hora do almoço de domingo. Ela primeiro pensa nos outros. Vai servir a todo mundo. Ela vai ser a última a se servir. Está pensando nos outros. Ah, mas ela tem um componente ali do sentimento maternal, sentimento do casamento. Tá, tudo bem, mas assim, podia não sentir nada disso. Podia não sentir nada pelos filhos, nem pelo marido, e botar a comida dela primeiro. Mas não vai fazer isso. Porque esse amor que ela sente pelos filhos, pelo marido, a impele a agir pelo bem. Então, esse exemplo é que nós temos que praticar no todo dia.
com estranhos, como diz aqui Jesus, com aqueles que nos odeiam, nos perseguem, caluniam. Nós temos que praticar com eles também. Pô-los em primeiro lugar. Primeiro atende o inimigo, depois a gente vai se atender. Vocês vão ver que a satisfação é muito grande. É bom, é humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Isso é que realmente eu vejo com toda satisfação, com todo carinho no nosso meio. Normalmente nós espíritas, nós respeitamos muito as convicções das outras pessoas, as convicções sinceras. As pessoas têm suas convicções. Nós não lançamos anátema, ou seja, maldição, em relação ao pensamento das pessoas. Nós não concordamos e ficamos com o tempo a nosso favor. Sabemos que estamos certos. Deixa o tempo mostrar às outras pessoas que elas vão ver, não estão na boa, mas elas estão convictas, estão fazendo aquilo de bom coração. Não estão fazendo por maldade. Então é por falta de conhecimento de alguns detalhes que nós já conhecemos, como aquela explicação que estudamos no programa anterior sobre o ser perfeito. Essa explicação nem todo mundo tem, então não entende. E bola outros tipos de explicações que às vezes são esdrúxulas, não tem sentido, mas paciência. E eu vejo no nosso meio uma certa benevolência com relação a isso, uma indulgência com relação a isso. Eu fico feliz que nós estejamos neste caminho. Até porque também, né, quando falamos aqui, nós também não nos questionamos para ter amizades a raça ou a crença das pessoas, ou como ela deixa de ser. Eu vejo com felicidade que no nosso meio isso é muito abrangente. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, ou seja, o guia do homem de bem, pois ele está ciente de que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho ou seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, o nosso guia, pelo menos nós tentamos, nosso guia ser a caridade. Que nós estamos cientes de tudo isso aqui que ele citou. Nós temos ciência disso. E tentamos praticar. Não ainda conseguimos. Eu falo por mim mesmo. Eu tenho uma série de defeitos, todas essas coisas aqui. Eu concordo com elas e tento com muita vontade de praticar, mas volta e meia saio do sério e não pratico. Mas eu não fico me esconjurando por causa disso, porque eu sei, bom, errei, agora vou me esforçar para que isso não se repita. E vou tentando, e espero estar diminuindo esses eventos que são contrários a isso aqui. Mas eu tenho ciência de que isso tem que ser praticado. Me esforço para praticar. E tenho certeza que todos vocês estão fazendo a mesma coisa. Homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. Essa história é no caso do perdão para aquele que comete crime hediondo. Como eu disse, qual é a alternativa ao perdão? É odiar? Será que esse ódio vai contribuir com alguma coisa? Então, se nós conseguimos, em relação a essas pessoas que nos causam mal, nós não termos ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, já é um grande passo. Nós não vamos conseguir agir como se nada tivesse acontecido. Não estamos nesse nível ainda, como isso aqui. Jesus agiria assim, perdoa, esquece as ofensas. Jesus, mas nós estamos tentando. Ele é o exemplo, é o guia, o modelo. Nós estamos tentando seguir. Nossos esforços são muito bem-vindos,
São eles que provocam a melhora em nós, o esforço que nós fazemos para alcançar isso. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e se recorda destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nós somos pródigos em pedir indulgência para as nossas faltas, nossos erros, para os nossos pecados. Desde o tempo de escola, tempo de criança, que a gente vive pedindo indulgência ao professor com nossos erros. Pô, eu errei aqui, professor, sem querer, botei a vírgula aqui fora do lugar. Pô, me dá uma colher de chá, perdoa dessa vez. Eu pedir aos nossos pais: não, não vou fazer de novo. Entenda que quando eu sou criança, e hoje nós continuamos sendo indulgentes no trabalho, com as nossas faltas, nossos atrasos, no cumprimento de algumas normas da empresa. Nós queremos que o patrão seja indulgente conosco, com as nossas faltinhas, com as nossas bobeiras. Patrão, eu tive problema na condução, houve um acidente no trânsito. Então o patrão olha com aquela cara feia, a gente reza para ele. A gente está no caminho para o trabalho já atrasado, pensando: vai me receber de cara feia. Tomara que ele seja indulgente comigo, entenda que não fiz de querer. Então nós queremos indulgência. Então precisamos ser indulgentes quando as pessoas agirem mal conosco. Entender que deve estar no mau momento, fez sem pensar. Na hora a gente pode até ficar meio bravo, chateado, mas depois tem que pensar, ver: pô, eu poderia fazer exatamente a mesma coisa. Graças a Deus eu não fiz. Quem fez foi o outro. Ele que está com problema, não sou eu. Então vamos relevar e tocar o barco para frente. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios nem em evidenciá-los. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. É o famoso passar pano. Meu tempo era passar pano quente, agora é passar pano. Porque a pessoa errou, mas você não vai ficar abanando aquilo para aumentar o problema, não vai ficar espalhando. Não, tudo bem, vida que segue. Ele errou, mas estava no mau momento. Então a gente não se compraz em ficar atiçando mais ainda a situação. Estuda as suas próprias imperfeições, isso é que é importante, e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Isso é que é importante, nós analisarmos as nossas imperfeições. E analisar e ver: bom, hoje eu já estou melhor porque eu já não cometo alguma das imperfeições que cometia antes. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que foi dado pode ser tirado. Nós já estudamos muito a respeito no capítulo anterior sobre servir a Deus e a Mamon, né? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e de que o emprego mais prejudicial que pode lhe dar é o aplicá-lo na satisfação das paixões. Também estudamos muito no capítulo 16, você pode servir a Deus e a Mamon. Este tema vocês podem voltar e, se quiserem, ouvir novamente o programa. Se a ordem social colocou homens à sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. É muito difícil lidar com subalternos. Às vezes eles nos tiram do sério, é verdade. Mas é aí que está a nossa prova. Se Deus nos deu essa incumbência, é para sabermos lidar com ela. Se nos botou na posição de superioridade, é a nossa riqueza. Vale do mesmo caso dos estudos que fizemos no capítulo anterior. É mais uma riqueza, essa posição acima de autoridade aos subalternos. Então temos que saber lidar com isso. O subordinado, de sua parte, quando nós estivermos na posição de subalterna, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Kardec nos remete aqui, neste mesmo capítulo, ao item 9, mais à frente, que nós vamos estudar.
Então o subordinado também tem seus deveres. Se está na posição de subordinado, subalterno, ele tem que entender as posições daquele que está no comando. Ser obediente, humilde, acatar, mesmo que não concorde, mas avisa, isso do meu ponto de vista não está certo, mas o senhor está pedindo, vamos cumprir. Não ficar fazendo cangancha e fazer mal feito, não, nada disso. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que a lei da natureza dão a seus semelhantes, como eu gostaria que respeitassem os seus. É claro, né? Mas não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais. Então, aquilo que eu tenho falado. É claro que nós não vamos, a partir de agora, cumprir tudo isso. É impraticável. Então, não ficam aqui enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais. Então, só esse esforço já é uma grande qualidade. Esse esforço em praticar tudo isso é o caminho que vai nos conduzir a todas essas qualidades. Se eu não me esforçar, nunca vou alcançar. Eu tenho que me esforçar, mesmo que eu erre, me arrependa do que eu fiz, estava errado, e tente novamente, e vou me esforçando. Essa é a ideia. Ninguém vai de uma hora para outra virar perfeito, ser homem de bem. Não, isso é um esforço, é um trabalho. Tudo no universo é movido em função do trabalho. É uma valência da física. Trabalho. Que é igual a energia. Então, tudo está envolvido no trabalho, é a energia que se consome para executar a tarefa. E isso que faz nos fazer melhor. Então, pessoal, vamos ficando por aqui hoje, mas eu acho que o recado de Kardec está dado para nós. Vamos tratar esse assunto com muita atenção. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.